7. O significado do termo arquétapas fica sem dúvida mais claro quando se relaciona com o mito, o ensinamento esotérico e o conto de fada. O assunto se complica, porém, se tentarmos fundamentá-lo psicologicamente. Até hoje os estudiosos da mitologia contentavam-se em recorrer a ideias solares, lunares, meteorológicas, vegetais extra, o fato de que os mitos são antes de mais nada manifestações da essência da alma, foi negado de modo absoluto até nossos dias. O homem primitivo não se interessa pelas explicações objetivas do óbvio, mas, por outro lado, tem uma necessidade imperativa, ou melhor, a sua alma inconsciente é impelida irresistivelmente a assimilar toda experiência externa sensorial a acontecimentos anímicos. Para o primitivo não basta ver o sol nascer e declinar. Esta observação exterior deve corresponder para ele a um acontecimento anímico, isto é, o sol deve representar em sua trajetória o destino de um Deus ou herói que, no fundo, habita unicamente a alma do homem. Todos os acontecimentos mitologizados da natureza, tais como o verão e o inverno, as fases da lua, as estações chuvosas extra, não são de modo algum alegorias destas experiências objetivas, mas sim, expressões simbólicas do drama interno e inconsciente da alma, que a consciência humana consegue apreender através de projeção, isto é, espelhadas nos fenômenos da natureza. A projeção é tão radical que foram necessários vários milênios de civilização para desligá-la de algum modo de seu objeto exterior. No caso da astrologia, por exemplo, chegou-se a considerar esta antiquíssima ciência intuitiva como absolutamente herética, por não conseguir separar das estrelas a caracterologia psicológica. Mesmo hoje, quem acredita ainda na astrologia sucumbe quase invariavelmente à antiga superstição da influência dos astros. E todo aquele que é capaz de calcular um horóscopo deveria saber que, desde os dias de Hiparco de Alexandria, o ponto vernal é fixado em 0 graus Celsius de Áries e assim todo o horóscopo se baseia num zodíaco arbitrário, porque desde essa época o ponto vernal avançou gradativamente para os graus iniciais de Peixes, devido à precessão dos equinócios. 8. O homem primitivo é de uma tal subjetividade que é de admirar-se o fato de não termos relacionado antes os mitos com os acontecimentos anímicos. Seu conhecimento da natureza é essencialmente a linguagem e as vestes externas do processo anímico inconsciente. Mais precisamente pelo fato de este processo ser inconsciente é que o homem pensou em tudo, menos na alma, para explicar o mito. Ele simplesmente ignorava que a alma contém todas as imagens das quais surgiram os mitos, e que nosso inconsciente é um sujeito atuante e padecente, cujo drama o homem primitivo encontra analogicamente em todos os fenômenos grandes e pequenos. Da natureza 19 as estrelas do teu próprio destino jazem em teu peito, diz Samuel Wallenstein 11, dito que resgataria a astrologia, por pouco que soubéssemos deste segredo do coração. Mas até então o homem pouco se interessara por isso. Nem mesmo ouso afirmar que as coisas tenham melhorado atualmente. *10 O ensinamento tribal é sagrado e perigoso. Todos os ensinamentos secretos procuram captar os acontecimentos invisíveis da alma, e todos se arrogam a autoridade suprema. O que é verdadeiro, em relação ao ensinamento primitivo é, em maior grau, no tocante às religiões dominantes do mundo. Elas contêm uma sabedoria revelada, originalmente oculta, e exprimem os segredos da alma em imagens magníficas. Seus templos e suas escrituras sagradas anunciam em imagens e palavras a doutrina santificada desde eras remotas, acessível a todo o coração devoto, toda visão sensível, todo pensamento que atinge a profundeza. Sim, somos obrigados mesmo a dizer que, quanto mais bela, mais sublime e abrangente se tornou a imagem transmitida pela tradição, tanto mais afastada está da experiência individual. Só nos resta intuí-la e senti-la, mas a experiência originária se perdeu. 11. Por que é a psicologia a mais nova das ciências empíricas? Porque não se descobriu há muito o inconsciente, e não se resgatou o seu tesouro de imagens eternas. Simplesmente porque tínhamos uma fórmula religiosa para todas as coisas da alma muito mais bela e abrangente do que a experiência direta. Se a visão cristã do mundo esmaeceu para muitos, as câmaras dos tesouros simbólicos do Oriente, ainda repletos de maravilhas, podem nutrir por muito tempo o desejo de contemplar, usando novas vestes. Além do mais,
Estas imagens, sejam elas cristãs, budistas ou o que for, são lindas, misteriosas e plenas de intuição. A verdade, quanto mais nos aproximarmos delas e com elas nos habituarmos, mais se desgastarão, de tal modo que só restará a sua exterioridade banar, em seu paradoxo quase isento de sentido. O mistério do nascimento Vajrayana, ou a homoousia do Filho com o Pai, ou a Trindade, que não é uma tríade, não propiciam mais o voo da fantasia filosófica. Tornaram-se meros objetos de fé. Não surpreende, portanto, que a necessidade religiosa, o sentido da fé e a especulação filosófica do europeu culto se sintam atraídos pelos símbolos do Oriente, pelas grandiosas concepções da divindade na Índia e pelos abismos da filosofia taoísta na China, tal como outrora o coração e o espírito do homem da antiguidade foram seduzidos pelas ideias cristãs. Há muitos que se entregaram inicialmente aos símbolos cristãos a ponto de se emaranharem numa neurose kierkegaardiana, ou cuja relação com Deus, devido ao crescente depauperamento da simbólica, evoluiu para uma insuportável e sofisticada relação eu-tu, para caírem depois vítimas da novidade mágica e exótica da simbólica oriental. O sucumbir à nova simbólica não significa necessariamente sempre uma derrota, apenas prova a abertura e vitalidade do sentimento religioso. Observamos a mesma coisa nos orientais cultos, que não raro se sentem atraídos pelo símbolo cristão e pela ciência tão inadequadamente oriental, desenvolvendo mesmo uma invejável compreensão dos mesmos. Render-se ou sucumbir a estas imagens eternas é até mesmo normal. É por isso que existem tais imagens. Sua função é atrair, convencer, fascinar e subjugar. Elas são criadas a partir da matéria originária da revelação e representam a sempre primeira experiência da divindade, por isso proporcionam ao homem o pressentimento do divino, protegendo ao mesmo tempo da experiência direta do divino. Graças ao labor do espírito humano, através dos séculos, tais imagens foram depositadas num sistema abrangente de pensamentos ordenadores do mundo, e ao mesmo tempo são representadas por uma instituição poderosa e venerável que se expandiu, chamada IGRJ.12, o melhor exemplo que ilustra o que pensa o místico e eremita suíço Nicolau de Floen XII, canonizado recentemente. Talvez sua experiência mais importante foi a chamada visão da Trindade, que obcecou seu espírito a ponto de tê-la mandado pintar na parede de sua cela. A visão foi representada numa pintura da época e está preservada na igreja paroquial de Sacheu. É um mandala dividido em 6 partes, cujo centro é o semblante coroado de Deus. Sabese que o Bruder Klaus investigou a natureza de sua visão, com a ajuda de um livrinho ilustrado de um místico alemão, numa tentativa de compreender sua experiência primordial. Durante anos ocupou-se com esse trabalho. É o que designo por elaboração do símbolo. Sua reflexão sobre a natureza da visão, influenciada pelos diagramas místicos que usou como fio condutor, levou-o necessariamente à conclusão de que deveria ter visto a própria Santíssima Trindade e, portanto, o Samambanan, o amor eterno. A representação esporgada de Sacheu corresponde a esta visão. 13. A experiência original, no entanto, fora bem diversa. Em seu êxtase, a visão que aparecera a Bruder Klaus era tão terrível que seu próprio rosto se desfigurou de tal modo que as pessoas se assustavam, temendo. É que ele se defrontara com uma visão de máxima intensidade. Wolflen escreve a respeito. Todos os que se aproximavam dele ficavam assustados. Sobre a causa deste terror, ele mesmo costumava dizer que havia visto uma luz penetrante, representando um semblante humano. Ao visualizá-lo, temera que seu coração explodisse em estilhaços. Por isso, tomado de pavor, desviara o rosto, caindo por terra. Eis a razão pela qual o seu rosto inspirava terror aos outros. 13:14 Essa visão tem sido relacionada com a de Apocalipse 1,13 segundo. 14, isto é, com aquela estranha imagem apocalíptica de Cristo, só ultrapassada em estranheza e monstruosidade, pelo cordeiro terrífico de 7 olhos e 7 chifres, a 5,6 segundos. É difícil relacionar esta figura com o Cristo dos Evangelhos. Logo de início, esta visão foi interpretada pela tradição de uma determinada maneira. O humanista Karl Bavilas escreve em 1508 a um amigo: quero falar-te acerca de um semblante que certa vez lhe aparecera no céu, numa noite estrelada.
quando ele se encontrava absorto em oração e contemplação. Viu a forma de um rosto humano, de expressão terrível, cheia de ira, ameaçadora, etc. 15. Esta interpretação coincide perfeitamente com a amplificação moderna do Apocalipse 1,13-16. Além disso, não devemos esquecer as demais visões de Brother Klaus, por exemplo, a de Cristo vestindo pele de urso, do Deus homem e mulher, e dele próprio, Brother Klaus, como filho extra. Tais visões apresentam características muito pouco dogmáticas.